Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula e dando sequência ao nosso conteúdo de botânica, vamos seguir para o próximo grupo, que é das pteridófitas. Vamos lá. Bem, a gente já começa falando quem são essas pteridófitas, mas antes da gente falar quem são, a gente precisa entender de onde vem a palavra pteridófitas. Pteridon, do grego, significa feto e phyton, planta. Aí mais para frente a gente vai mostrar o porquê disso no grupo. Bem, sabe quando você vai na casa de sua avó, até mesmo na sua própria casa, você vê uma árvore, uma planta mais ou menos desse tipo? Isso aqui é uma samambaia. Aqui a gente, mais costumeiramente, nós temos uma avenca, uma muito pouco conhecida, temos a cavalinha. Todos esses são integrantes do grupo das pteridófitas. Temos outras espécies, claro, só que essas aqui são as mais conhecidas. E o que a gente tem de característica do grupo? Bem, são organismos um pouco maiores do que as briófitas, porque elas, no caso das pteridófitas, elas podem já chegar a quase 10 metros de altura. Bem, a grande diferença com relação ao grupo anterior, o principal ganho adaptativo é que esses organismos eles agora são vascularizados. Eles têm vasos condutores de seiva que vão prover um ganho em estatura com relação a esse grupo. Esses indivíduos agora eles apresentam soros, ou também conhecidos como esporângios, que são estruturas que vão guardar e reservar os esporos no seu processo reprodutivo. Continuam tendo gametas masculinos e femininos. Os masculinos, no caso dos anterozoides, são flagelados e os femininos, eles são fixos. Bem, se ele é flagelado, a gente deve lembrar que esse indivíduo ele ainda depende da água para o seu processo reprodutivo. Vamos agora entender um pouco a estrutura, essa organização desse grupo. Aqui a gente tem uma samambaia, como a gente havia mostrado. E aqui, na imagem ao lado, a gente percebe as suas folhas. Devemos lembrar que essa folha é uma folha composta, em que cada estruturazinha dessa lateral, a gente chama isso de folíolo. Aqui nós temos o seu caule, do tipo rizoma, e aqui a gente percebe uma folha menorzinho, em uma folha que a gente chama de bácula, né, que é uma folha jovem. Essa folha jovem aqui que dá o nome de pteridófitas, planta em forma de feto, por conta que essa semelhança parenta-se com um feto em posição fetal, obviamente. E aqui nós temos as raízes. Bem, o grupo ele já recebe folha, caule e raiz pela presença de vaso condutor de seiva. Tranquilo? E a gente continua. Aqui nós temos a folha, mais propriamente dita. Essa folha é uma folha composta, como eu havia já falado, e cada ramo dessa folha composta, a gente chama isso de folíolo. Quando a samambaia, que é o que a gente vai utilizar de exemplo para a parte do ciclo reprodutivo, né, que é o mais comum a ser cobrado em avaliações e tudo mais, algumas samambaias na região anterior das suas folhas, elas apresentam justamente essas bolinhas. Essas bolinhas nada mais nada menos do que são os soros ou são os esporângios. Aqui dentro teremos os esporos que são utilizados no seu processo reprodutivo. Bem, vamos perceber aqui nesse desenho esquemático. Aqui a gente vai ter o soro. Quando a gente aproxima e faz um corte da folha, a gente vê uma estrutura próxima a essa, em que a gente vê um conjunto de saquinhos, de alvéolos. Esses alvéolos, esses saquinhos são os esporângios, que dentro deles nós teremos os esporos que serão liberados, facilitando assim o seu processo reprodutivo. Bem, como que acontece a reprodução desse grupo? A gente vai colocar como principal exemplo a samambaia, porque é o exemplo que a gente mais cobra em avaliação. Então, é o que a gente vai se ater em detalhes aqui. Aqui a gente vai ter uma folha de uma samambaia. Essa samambaia,
ela vai ela tornará-se madura, e na hora que ela torna-se madura sexualmente falando, ela apresenta os soros, ela apresenta os esporângios. Esses esporângios, eles irão se romper no seu processo de maturação, e quando rompido, ele vai liberar os seus esporos. Esses esporos, na hora que ele acha uma região boa, propícia para o seu crescimento, ele vai germinar. Bem, mas o que é uma região propícia? Samambaia, assim como as briófitas, também precisa de locais sombreados e locais com umidade, tá? Esses locais vão facilitar o seu processo reprodutivo, tá bom? E aí, desse esporo vai gerar uma estrutura que a gente chama de gametófito. Bem, e o esporófito, que nas briófitas também elas tinham um esporófito. No caso aqui, o gametófito é essa estrutura que é gerada depois do esporo. O esporófito, como é a parte que gera os esporos, é a planta que a gente mais vê costumeiramente na samambaia. A samambaia, a fase dela é o esporófito. Bem, nesse gametófito, vamos voltar aqui, ele vai ser dividido em duas regiões. Perceba aqui que você tem uma região que ela é mais pontiaguda, semelhante a uma ponta de uma flecha, e outra que é mais redonda. Bem, a região que é mais pontiaguda, ela é justamente a osfera. Essa osfera, que é fixa, né? E a região redonda, conforme a imagem, é a região que acontece a produção dos anterozoides, ou seja, dos gametas masculinos dessa planta. E aí, esses gametas masculinos, na presença de água, porque esse gametófito é uma estrutura pequena, na presença de água, esse anterozoide ele nada de encontro a essa osfera. Nadando de encontro a essa osfera, começa a gerar uma folha jovem. Essa folha jovem é o que a gente chama de bácula, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí, com relação às fases reprodutivas, como todo grupo de planta a gente precisa comentar sobre isso, o gametófito, que é essa última fase aqui, é a fase que a gente menos encontra no ciclo. Logo, ele é a fase efêmera, a fase que dura menos. E no caso do esporófito, por ele ser mais presente no ciclo de vida, ele é a fase duradoura. Lembra que eu tinha falado? Posição fetal, feto em planta, em formato de planta, essa é a bácula, em que essa planta, no seu crescimento, ela apresenta esse formato. E bácula vem de um bastão utilizado pelo alto clero desde antigamente, que tem esse formato em forma de bastão, também muito utilizado na igreja. E aí a gente vai e pergunta qual que é a importância desse grupo. Bem, as pteridófitas, elas são hoje o que a gente conhece como as principais reservas de carvão. Por quê? Na época de surgimento desse grupo, numa época que a gente chama de carbonífero, essas grandes florestas elas foram submersas por vários processos da Terra mesmo, e a partir disso foram gerando carvões. Então, grande parte desse carvão que a gente utilizou desde a Revolução Industrial vieram principalmente dessas pteridófitas. E uma outra importância muito grande, em plantações de arroz, a gente utiliza essas pteridófitas, porque algumas pteridófitas elas são menores e elas são mais aquáticas, elas fazem um contato, uma relação ecológica com algumas cianobactérias. E essas cianobactérias elas são fixadoras de nitrogênio. E aí facilitam a disposição e a quantidade de nitrogênio que o arroz terá na sua plantação. Bem, pessoal, a nossa conteúdo, essa nossa videoaula foi isso tudo. Espero que tenham gostado. Até breve e beijo para vocês.